Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I Overreacting e foi feita pelo usuário Baby Bubbles. Estou exagerando? Uma criança pequena continua entrando na minha casa. Eu moro no interior, perto de uma rodovia numa estrada rural. Minha propriedade é a mais perto da estrada principal, descendo a alguns vizinhos. Vivemos em um terreno de 40 acres e temos uma casinha de fazenda onde moro com meu marido e cachorros, além de alguns animais de fazenda do lado de fora. Não tenho filhos. Levamos uma vida calma e tranquila. No entanto, já houve 2 ocasiões em que uma criança pequena que mora a cerca de meio quilômetro descendo a estrada entrou na nossa casa sem ser convidada. Na primeira vez, eu estava sozinho em casa, recém-saído do banho, fazendo as unhas e assistindo a um programa no meu quarto de maquiagem. De repente, vi uma sombra pequena, parecendo de uma criança pré-escolar, abrir o portão da cerca e a porta da frente da minha casa. Eu não fazia ideia de quem era e liguei por vídeo para o meu marido, caso ele soubesse quem poderia ser. Mas quando verificamos as câmeras, não havia carros nem outros adultos por perto. Eu estava de cueca, com a porta fechada e completamente assustado. Como mencionei, moro no interior e, como meus vizinhos ficam bem longe, eu não fazia ideia de quem era esse garoto ou de onde ele tinha vindo. Coloquei uma calça e fui para a sala, e esse garoto estava correndo pela minha sala e cozinha, brincando com meus cachorros como se nada estivesse acontecendo. Tentei fazer com que ele se acalmasse e perguntei qual era o nome dele ou onde estavam os pais dele, mas ele não fez nada. Ele me ignorou e continuou brincando. Depois de alguns minutos, acho que ele ficou entediado, abriu minha porta, saiu pelo portão e correu para os fundos da minha casa. Perdi ele de vista e continuei olhando para a estrada, caso eu conseguisse descobrir de onde ele tinha vindo. Finalmente, vi uma jovem se aproximando do lado da estrada onde fica a casa do vizinho e ela gritou para mim: "Onde ele está?" Falei para ela que não sabia onde ele estava, mas o vi indo para os fundos da minha casa e disse que podia procurá-lo lá. Ela parecia irritada, mas acho que conseguiu pegá-lo em algum momento e o levou de volta na direção da casa do nosso vizinho. Naquele momento, eu estava muito chateado e gritei: "Mantenha essa criança longe da minha propriedade e da minha casa." Ao que ela apenas gritou "desculpa" por cima do ombro. Depois disso, ninguém nunca voltou para pedir desculpas. Meu marido acabou indo até a família para perguntar o que tinha acontecido e disseram que eles estavam descarregando as compras, e o garotinho conseguiu escapar. Como eles não perceberam isso até muito tempo depois, eu não sei. Enfim, 1 ano depois eu diria que esse garotinho agora tem 5 ou 6 anos. Recebo uma ligação do meu marido enquanto estamos no trabalho. Ele me diz que há um garotinho na nossa casa e que ele entrou pela portinha do cachorro. Imediatamente pergunto se é o mesmo da última vez. Ele diz que viu o menino nas nossas câmeras, mas não tem certeza. Ele me diz que antes de me ligar já tinha chamado a polícia, mas que eles estão a caminho. As imagens mostram esse garoto abrindo o portão fechado da nossa cerca e vindo até a nossa porta da frente. Nossos cachorros estão latindo para ele no quintal. Ele tenta abrir a porta da frente, vê que está trancada, bate e então fica parado ali pensando. Depois ele entra rastejando pela portinha dos cachorros. Nossos cachorros têm a liberdade de entrar e sair de casa quando quiserem, já que a cerca deles é fechada. Mas acho que esse garoto simplesmente achou que podia fazer o mesmo. Enfim, ele entra e abre a portinha dos cachorros para garantir que eles também possam entrar. Ele tira os sapatos quando entra, depois pula no meu sofá e começa a brincar com meus cachorros. Depois disso, ele liga minha TV, vai até a minha geladeira, pega picolés e come uma laranja da nossa fruteira. Ele ficou na nossa casa sem supervisão por cerca de 15 minutos até a polícia chegar e conseguir tirá-lo. Ele saiu engatinhando pela portinha do cachorro. Os policiais perguntam o nome dele e ele responde. Eles perguntam quem são os pais dele e onde ele mora. E ele também responde. Os policiais dizem para ele que ele não pode fazer isso, que essa não é a casa dele. Alguns minutos depois, um carro entra na minha garagem. São os pais dele. Os policiais falaram com eles por um tempo e depois saíram. Meu marido deixou o trabalho para ir para casa, mas quando chegou, todos já tinham ido. Os policiais basicamente disseram que era só uma criança sendo criança. Meu marido então foi até os vizinhos e disse aos pais para cuidarem do filho deles. Fiquei chateado porque ele não me esperou para falar com eles, mesmo sabendo como eu estava. O pai pediu desculpas e disse que o garoto tinha sido castigado e saiu escondido pela janela do quarto. Aparentemente, ele só gosta de brincar com meus cachorros. O pai mandou o garotinho pedir desculpas ao meu marido. Nessa hora, o garotinho cuspiu no pai dele.
Uma semana depois, meu marido recebeu uma ligação dos pais perguntando se o garoto estava novamente em nossa casa, pois não conseguiam encontrá-lo. Estávamos no trabalho, mas não o vimos em nossas câmeras. Nesse ponto, eu já tinha me acalmado bastante, mas assim que eu lembro, eu fico muito irritado. Eu acho extremamente revoltante que eu esteja mais atento aonde esse garotinho está do que os próprios pais dele. Mais uma vez, ele não mora exatamente na casa ao lado. Ele teve que ficar sem supervisão por pelo menos 30 minutos para chegar até a minha casa, que fica a uns 5 minutos de caminhada. Ficar aqui por 15 minutos e esperar a polícia chegar até que os pais dele o encontrem. Ele sabe o que está fazendo. Os pais estão cientes, mas ninguém realmente assume a responsabilidade por isso. O garotinho diz que gosta de brincar com meus cachorros, mas em vez disso, entra na minha casa e age como se fosse dele. Eu me sinto mal por chamar a polícia, mas acho necessário denunciar, pois temo pela minha segurança, de meus animais e minha propriedade. Se deixássemos o portão aberto, meus cachorros com certeza correriam para a rua principal e seriam atropelados. Minha casa não é nem um pouco segura para crianças. Havia um lança-chamas na mesa da cozinha quando ele entrou. Meu marido o usou para matar uma aranha lá fora. Estou preocupado com a segurança desse garotinho, mas ao mesmo tempo não quero ser responsável ou culpado se algo acontecer com ele enquanto estiver em nossa propriedade. Também gostaria de me sentir seguro na minha própria casa. Não acho que eu deva manter meus cachorros presos em um canil o dia todo e fechar a portinha deles só porque tem uma criança lá fora que não é supervisionada e nunca foi ensinada a respeitar a privacidade das pessoas. Se ele conseguiu sair pela janela, tenho certeza de que também conseguiria entrar por uma. Existem tantos e se nessa situação e pode ser só a minha ansiedade, mas eu estou realmente muito chateado. Acho que isso é mais um desabafo e só espero que isso não aconteça de novo, porque pretendo deixar o número da polícia na descagem rápida. Mas de novo, será que estou exagerando? Não, Up, você não está exagerando. E essa desculpa da polícia de que criança é criança, me desculpe, mas não dá. Não acho que isso justifique uma criança invadir a casa de alguém, como o garoto fez. Ele não respeita a propriedade privada. Ele entrou na sua casa, comeu um picolé e uma laranja. Pulou no seu sofá, tipo, que diabos? Cuspiu no próprio pai. Essa criança não respeita a autoridade, isso é problema de criação. E você está certo. Se algo acontecer com essa criança na sua casa, você será totalmente responsável. Então não, você não está exagerando. Se acontecer de novo, chame a polícia e peça que contatem o conselho tutelar. Se quiser ser legal com seus vizinhos, avise-os e diga que se acontecer de novo, vai chamar o conselho tutelar. O que acham? Avisem nos comentários e vamos ver os comentários da comunidade. Impressive Ball 3716 diz: Ok, eu adoro como as pessoas estão te dizendo para gastar muito dinheiro para melhorar sua segurança quando o problema é dos pais. Se ele é autista ou não, eles são responsáveis pelo filho deles. Eu fui professor por cerca de 10 anos e já lidei com crianças autistas. Sim, crianças autistas têm particularidades, mas isso não justifica os pais não educarem. Eu diria para eles que sou muito nervoso e não posso ser responsabilizado pelo que pode ser jogado nele se eu ouvir um estranho na minha casa. Ligue para o conselho tutelar, chame a polícia e diga aos pais que eles precisam melhorar a segurança para manter ele dentro de casa. Se comprar novas fechaduras ou uma portinhola para cachorro, envie a conta para eles. Iop responde: é exatamente assim que me sinto com muitas dessas sugestões. Sim, eu posso investir em mais segurança. Coleiras especiais para cachorro, portas, portões com leitor de impressão digital, sistema de irrigação, alguns sugerem que eu arrume um cachorro maior. São em sua maioria ótimas sugestões e nós definitivamente vamos levá-las em consideração. Mas por que é minha responsabilidade manter o garoto fora da minha casa se ele nem deveria estar aqui em primeiro lugar? Não deveriam ser eles os mais preocupados com a segurança dele e garantir que ele nunca chegue até aqui? Baked Nemo 420 diz: você não está exagerando. Uma criança tão pequena não deveria chegar tão longe, e você poderia ser qualquer pessoa. Isso é um grande problema de segurança para a criança, e é muito estranho como ela está confortável com isso, o que realmente mostra um nível de negligência dos pais que não é algo recente. Claro, o policial estava certo ao dizer que a criança não estava em perigo, mas ela está sendo repetidamente deixada se colocar em perigo. Como outra pessoa disse, denuncie ao conselho tutelar. Eles nem sempre fazem o trabalho direito, mas se as pessoas não denunciarem incidentes como esse, eles nem sequer têm uma chance. Isog Basket 7154 diz: eu perdi alguma coisa no post do autor que dizia que a criança estava no espectro autista. Se não, as pessoas precisam parar de especular, e mesmo que ele seja, é responsabilidade dos pais controlar essa situação.
Meu filho de 6 anos é autista e eu nunca permitiria uma situação em que eu não estivesse ciente de onde ele está, 100% do tempo. Sou mãe solteira e trabalho. Além disso, estudo em tempo integral e ainda tenho outro filho para cuidar. Mesmo assim, não permitiria que esse tipo de coisa acontecesse. As pessoas também estão especulando que os pais devem estar sobrecarregados. Seria estressante para o seu filho fazer isso? Claro, mas não vamos assumir que eles estão sobrecarregados, sem apoio e sem recursos. É bem possível que eles sejam apenas maus pais. Existem muitos por aí. Além disso, se eles não conseguem lidar com a situação por algum motivo legítimo, então a polícia provavelmente teria chegado a essa conclusão ao conversar com os pais sobre como isso aconteceu e teria fornecido a eles as informações apropriadas. Se a polícia não teve essa impressão, provavelmente os pais não passaram essa impressão. Se isso passou despercebido e os pais precisam de recursos por causa de circunstâncias excepcionais, mas não buscam por conta própria, isso é um problema para a criança. Se eles são apenas pais ruins, preguiçosos, desatentos ou realmente precisam de ajuda. Você está totalmente justificado em acionar o conselho tutelar, pois sua preocupação com a criança é válida. Claro, você se preocupa com sua segurança, a do seu cachorro, sua propriedade, etc. E impedir que a criança afete a segurança dos outros ainda é um motivo válido para acionar o conselho tutelar e evitar isso. Eu já lidei com o conselho tutelar porque minha ex-maluca quis se vingar de mim anos atrás e os chamou por muito menos do que isso. Embora nada tenha acontecido porque não havia realmente nada de errado na minha casa, posso te dizer que o conselho tutelar é super rigoroso ao fazer uma visita domiciliar, coletando todo o histórico da criança, médico, emocional, comportamental, etc. Coletando informações sobre a situação familiar, quais apoios os pais e a criança têm, etc. Então, se houver algo faltando ali, o conselho tutelar vai encontrar e oferecer ajuda. Por favor, ligue para eles para proteger todos os envolvidos. As pessoas ligam para eles por muito menos, e neste caso é totalmente justificado. E o OP responde: obrigado pela sua opinião. Tenho que dizer que é difícil diagnosticar alguém só por essa história, e muita gente está simplesmente assumindo que esse é o único motivo pelo qual ele está fazendo o que está fazendo. Pode haver neurodivergência ou apenas má criação, não tenho certeza. Mas eu diria que o mais responsável a se fazer como pai, se isso for um problema recorrente, seria comunicar isso pra gente. Nos informar sobre o que está acontecendo e as medidas tomadas para evitar isso. Não esperar até notar o desaparecimento para só então nos contatar. Agradeço a opinião e o conselho. Obrigado. A comunidade concorda que a OP não exagerou. Muitos acham que a criança pode estar no espectro e sugerem reforço na segurança dela. Agora vamos para a atualização feita 9 meses após a postagem original. Muitas pessoas interagiram com meu primeiro post no ano passado. Muitos me disseram que eu não estava exagerando. Alguns tiveram opiniões diferentes e eu agradeci muito as sugestões e conselhos. Liguei para o conselho tutelar para relatar o incidente. Agora coloquei cadeados no portão do quintal. Meus cachorros ainda têm acesso ao quintal pela portinha deles, e todas as minhas portas externas estão trancadas. Ainda temos câmeras na nossa propriedade, assim como uma na sala de estar. Recentemente algo aconteceu há algumas semanas, quando eu estava sozinho em casa à tarde em um dia de semana. Quase um ano após sua última entrada pela portinhola do cachorro, o mesmo garoto, cuja casa fica a cerca de meio quilômetro por uma estrada rural, apareceu de novo, agora com 6 ou 7 anos. Moramos em uma fazenda de 40 acres e não temos relação com esse garoto ou sua família, exceto pelas vezes em que ele entrou sem ser convidado em minha casa. Assim que meu marido recebeu uma notificação de que uma pessoa havia sido detectada nas câmeras e nenhum veículo foi visto, ele conferiu as câmeras externas e percebeu que o garoto tinha voltado. Então ele me ligou para avisar. Olhei pela janela e, dessa vez, o garoto estava sem camisa e sem calça, vestindo apenas roupa de baixo e botas de borracha. Imediatamente liguei para a polícia. Eles demoraram aproximadamente 35 minutos para chegar à minha casa. Enquanto isso, o garoto brincava com meus animais e entrava nas garagens e oficinas abertas. Meus gansos e meu peru, que são agressivos e realmente atacam, pareceram assustá-lo o suficiente para que ele não chegasse perto deles. Observei-o de dentro para vigiá-lo e garantir que não fugisse, principalmente para a rodovia ao lado da minha propriedade. Em nenhum momento algum membro da família dele veio procurá-lo. Ele olhou pelas minhas janelas, me viu dentro de casa, bateu e pediu ou gritou para entrar, ao que eu respondi que não. Ele tentou abrir a porta trancada por 1 ou 2 minutos.
Quando a polícia chegou, fizeram algumas perguntas, mas ele as ignorava ou respondia murmurando. Quando o colocaram no veículo policial, notei que ele tinha 2 bolas de beisebol retiradas de uma de nossas lojas. A polícia também notou e pediu que ele devolvesse as bolas de beisebol para mim. Ele disse não e perguntou se podia ficar com uma, ao que respondi que não, e pedi para ele devolver as 2. O policial disse para ele que não era certo ir até a casa dos outros e pegar coisas que não eram dele. Informei à polícia que ele já havia invadido minha propriedade antes e contei que já entrou na minha casa tanto quando eu estava lá, quanto quando meu marido e eu estávamos no trabalho. Eu fiz questão de avisar que ele estava muito frustrado. A polícia o levou de volta para casa e eles ficaram um tempo lá. O policial voltou para me avisar que parecia que ele era só um garoto que não obedecia. Aparentemente ele tinha pedido para a vovó para sair. Ela disse não, e ele saiu mesmo assim. A vovó e a mamãe estavam em casa e ninguém percebeu que ele não estava por perto durante mais de 35 minutos, além do tempo que ele ficou lá fora, fora da minha propriedade, e o tempo que levou para chegar até a minha casa descendo a rua. O policial disse que não há muito o que eu possa fazer, a não ser continuar ligando para ele se isso acontecer de novo. Liguei de novo para o conselho tutelar para denunciar e destaquei que não era a primeira vez, pois já havia ligado no ano passado. Avisei que seguia preocupado com a segurança da criança, minha propriedade e meus animais. Essa criança continua ficando sem supervisão por longos períodos de tempo, e mais uma vez eu não quero ser responsável por ela e quero garantir que haja documentação suficiente desses incidentes. Meu marido e eu frequentemente não estamos em casa e não temos filhos. Devem nos considerar maus vizinhos, mas essa criança segue desrespeitando nosso espaço e privacidade. Até o policial afirmou à mãe e à avó que esse comportamento é inaceitável e pode evoluir para atitudes mais graves ou criminosas. Os pais nunca tomaram nenhuma iniciativa para pedir desculpas, se comunicar ou nos fornecer informações de contato. Nossa, vou chamar isso de péssima criação. Essas pessoas não estão prestando atenção naquela criança e isso é perigoso para ela, é negligente e é lamentável. Mas tirando chamar a polícia e o conselho tutelar, se isso acontecer de novo, eu não sei que outros recursos você tem. Mas espero que alguém vá lá e resolva isso para que não aconteça de novo, e aquela criança receba a supervisão e a atenção de que precisa. OP, desejo o melhor para você. Obrigado por compartilhar, se cuida. Agora, vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Essa postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário Elombrigato. Entregador bloqueia a rua da cidade por 25 minutos durante o horário de pico. Ele retorna para buscar o dinheiro que disseram ter caído, espera 25 minutos e descobre que nunca existiu. Na semana passada, um entregador de uma grande construtora parou seu caminhão na única faixa de uma rua movimentada e iniciou a entrega. O ônibus em que eu estava não conseguiu desviar, pois as ruas eram pequenas demais para o ônibus virar. Depois, vários carros também ficaram presos no congestionamento. O motorista do ônibus e alguns moradores gritaram com ele, dizendo que não podia estacionar na única faixa. Ele respondeu que podia, pois estava fazendo uma entrega. Anotei o nome da empresa e a placa de identificação do caminhão. Inicialmente eu só ia ligar e avisar a empresa, mas sabia que nada seria feito. Liguei para a matriz da empresa e com voz de senhor simpático, informei que naquela data, horário e local, vi um motorista com aquela identificação do caminhão deixar cair uma quantia significativa de dinheiro e queria devolver ao motorista. Eles fizeram algumas ligações até que o homem agradeceu por encontrar o dinheiro. Depois, marcamos um horário para nos encontrar na cidade. Ele morava ou trabalhava a cerca de 30 a 45 minutos dali. Dei a ele o endereço do centro recreativo na esquina de casa para poder observar sua chegada. Assim que ele chegou e avisou o bom samaritano, falei que estava pegando um remédio e perguntei se podia esperar um pouco. Eu o vejo sair do carro, fumar e provavelmente pensar em como vai gastar os $1.800 que ele nem sequer deixou cair. Depois de 25 minutos e algumas mensagens de desculpas, eu digo para ele que estou dentro do centro recreativo. Ele sai do carro e entra. Várias ligações acontecem e eu não atendo. Ele volta para o carro e eu mando uma mensagem dizendo que o vi, mas estava do outro lado do centro recreativo e usando muletas, então não consegui alcançá-lo. Ele volta para dentro, faz várias ligações e manda mensagens. Agora ele está ficando irritado. Ele volta apressado pro carro e ligo pra ele, usando minha voz real. Desculpa, cara, sei que esperar é chato. Lembra daquela entrega que você fez na rua tal na segunda-feira? Então, eu estava no ônibus que teve que esperar por você.
Agora você acabou de esperar por um dinheiro que nunca existiu, e aliás, estou te observando da minha casa agora mesmo, seu babaca gordo. Ele fica tão vermelho que eu consigo ver. Ele liga e manda mensagens ameaçadoras várias vezes, tudo para um celular descartável que comprei especialmente para a ocasião, mas eu não respondo. Nos últimos dias, tenho ligado para ele de um telefone para hóspedes no lobby do hotel apenas para avisar por mensagem de voz que nunca bloqueia a rua e que é melhor não precisar do dinheiro. Caramba, OP, essa foi uma vingança mesquinha de mestre. Muito obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, imagino que você goste dessas histórias que estou lendo. Aqui vão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo para assistir agora, salve para ver depois. E não esqueça de se inscrever.